Caio Alves, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes do Panorama 95, mais uma sexta-feira presente, trazendo notícias, informações e, como você bem falou, desmistificando a odontologia que durante muito tempo foi tão atormentada com informações e mais informações sobre essa profissão que é tão importante na vida das pessoas. E o nosso tema de hoje é: antibiótico causa cárie? Essa pergunta, Marcos, é uma pergunta que a gente vai conseguir responder até de maneira rápida e simples, mas que é uma pergunta que quem nunca, em algum momento da vida, escutou uma mãe falando, ou até mesmo contando a sua história, que perdeu os dentes porque durante a sua infância fez uso prolongado de antibiótico, né? E a gente sabe que muita gente tem essa pergunta, tem essa demanda, tem essa dúvida, e que na verdade quase que corriqueiramente se transforma não em dúvida, mas em um fato, que as pessoas acreditam que isso é realmente uma verdade. E quando uma coisa é multiplicada, essa informação ela é difundida, ela se torna uma verdade, portanto que as pessoas falam sobre um determinado assunto. E esse assunto ele é muito conversado, muito falado, até na clínica odontológica, nos nossos consultórios, no dia a dia. A gente, quando recebe alguma, não precisa ser nem criança, mas quando recebe um adulto, ele fala: esse dente eu perdi porque durante a minha infância eu fiz uso de muito antibiótico. Mas afinal de contas, antibiótico causa ou não causa cárie dentária? Na verdade, é uma mentira, é um mito. Antibiótico não possui essa capacidade de fazer com que o nosso dente, a nossa dentição desenvolva a doença cárie. A doença cárie eu já expliquei outras vezes aqui no Panorama, vou dar uma explanada bem rápida e para que as pessoas possam entender mais uma vez. A doença cárie é uma doença multifatorial, né? É infecto-contagiosa. Não quer dizer que eu tenho cárie, vou passar para você a doença cárie, seu dente vai começar a se destruir, não. A gente tem a capacidade de, através da saliva, transmitir a bactéria causadora da cárie, que é o Streptococcus mutans, mas que a gente vai ter que permitir a evolução dessa doença cárie através de um hospedeiro, no caso nossos dentes, que vão ter que estar propiciando esse desenvolvimento, ou seja, com uma não frequência ou a má escovação e o não uso, por exemplo, de fio dental, uma má higienização. Então, o antibiótico ele vai funcionar como se fosse um alimento qualquer. Não entenda uma medicação como um alimento, claro, porque ele não tem essa condição e essa capacidade, mas ele vai funcionar como se fosse um alimento qualquer. E por sua vez, o antibiótico, Marcos, é muito rico em sacarose, muito rico em açúcar. E aqueles antibióticos que as crianças fazem uso em suspensão oral, que é pó e líquido, as mães, se prestarem atenção, eles são muito adocicados, né? Então aqueles ali são ainda mais ricos em sacarose. Então são muito doces, muito adocicados, para que a criança tenha uma aceitação. E além do mais, além de ser adocicado e além de ser ter essa condição da criança, de permitir com que a criança tenha essa fácil aceitação, além de ser rico em açúcar, ele é muito ácido. Então aí a gente já tem dois fatores que fazem com que haja um maior condicionamento da boca da gente para que as bactérias venham a se desenvolver. Açúcar, alimento preferido, sacarose, e acidez. Tudo que qualquer bactéria ama, um meio ácido. Mas Marcos, como é que eu acabei de falar agora que antibiótico não causa cárie e no mesmo instante já estou falando que ela propicia que o hospedeiro, que a boca fica mais propícia para a evolução da doença cárie? Entenda bem, a gente só vai ter esse alimento presente em boca, essa acidez prolongada, se a gente não fizer o uso da escovação.
Se no mesmo momento que a gente fizer uso do antibiótico, no caso, a criança, principalmente a criança, Marcos, porque é uma fase que a criança tem menos controle, menos autonomia e que depende muito mais dos pais. Se no momento em que a criança fizer uso do antibiótico, ela higienizar a boca, ali naquele momento a gente está fazendo um bloqueio e aquele antibiótico não vai ter uma ação deletéria, não vai ter uma ação além do que o efeito dela vai produzir de bom para o restante do organismo, né? Então a gente tem que fazer uso de antibiótico, não tem por que deixar de fazer uso de antibiótico, desde que prescrito por um profissional habilitado. Tem que fazer o uso sim, mas que após fazer esse uso, fazer uma higienização dos dentes, da nossa boca como um todo. Em bebês, muita gente pergunta: ah, mas meu filho tem meses, como é que eu vou fazer essa higiene? Como é que eu vou fazer esse controle? Pega uma fraldinha, enrola no dedo e limpa a mucosa do bebê. Isso é muito simples de fazer e muito fácil para que as mães, para que os pais possam ter essa possibilidade de fazer essa correta higienização. Já trazendo também um outro adendo, outra informação muito importante. Lá atrás, Marcos, durante a infância, muitas crianças, principalmente em outros tempos, não os tempos que a gente vive atualmente, faziam bastante uso de um antibiótico chamado da classe das tetraciclinas. E esse antibiótico, somente esse, os estudos mostram, tetraciclina. As tetraciclinas possuem a capacidade, se feito o uso durante os períodos de formação dentária, ou seja, ali durante até a gravidez da mãe, entre 6 e 7 meses de vida, né, ali, na formação dos germes dos dentes descidos, dos dentes de leite, e também durante a fase 6, 7 e 8 anos de idade, que é durante a formação dos germes dos dentes permanentes. Durante essa fase de formação dentária, a tetraciclina tem a capacidade, desde que seja feito um uso prolongado dessa substância, dessa medicação, ela tem a condição e possibilidade de causar manchamento na estrutura dentária. Esse manchamento vai desde um marrom amarelado até um cinza, até um acinzentado. Então é diferente da doença cárie, mais uma vez. Nós estamos falando de manchamento do esmalte. Que não significa que é cárie, né? Não significa que seja cárie. Então, durante muito tempo, a tetraciclina foi vista também como uma vilã, porque ela causava esse manchamento, e esse manchamento, durante muito tempo, foi confundido com cárie. Para as pessoas leigas, claro e evidente que ela não vai ter essa condição e essa percepção de saber diferenciar o que seria o que seria cárie e o que seria um manchamento causado por uso de antibiótico por tempo prolongado. Não é somente usar a tetraciclina, e sim usar durante um tempo muito longo. Agora, os fabricantes avançaram nesse sentido, por exemplo, você citou um antibiótico que provocava manchas no dente, né? Ele continuou provocando, ou esse avanço aliado à odontologia acabou permitindo que isso não acontecesse mais? Marcos, ainda assim as tetraciclinas, quando são feitas as prescrições durante essas fases de formação dentária, elas são têm essa capacidade. Então, o que é que as pessoas, não digo que o medicamento avançou, mas sim o conhecimento profissional de todas as áreas. Então, hoje, quando um médico vai prescrever uma medicação, todos eles já sabem dessa interação da tetraciclina com a formação do elemento dentário. Então, ele já vai evitar, só vai passar essa medicação caso não tenha nenhuma outra medicação de outra classe medicamentosa que vá fazer um efeito similar à tetraciclina. Então, isso já pode ser evitado desde que a pessoa saiba o período em que a criança esteja, e que esse período é um período de formação dentária. Caio, o ouvinte pergunta aqui se é possível tirar cárie apenas com a escovação do dente. É possível evitar a formação da doença cárie, mas quando ela já está instalada, a cárie só é removida através daquele motorzinho que a gente tem no consultório e na clínica odontológica. Faz a remoção
e faz o preenchimento com um material biocompatível, no caso, hoje em dia utilizada a resina composta. Em casa não tem como remover a cárie. O Vitor quer saber aqui se é verdade ou é mito que doce provoca cárie. É um mito como o mito do antibiótico. O doce ele é rico em açúcar. Então, quando a gente faz essa ingestão com muita frequência de doce e essa frequência não é compatível com a escovação, a gente vai estar propiciando uma desregulagem aí nesse processo, em que a gente vai estar ingerindo muito mais doce do que escovando os dentes. Então, quando a gente faz a ingestão muito forte e muito prolongada de doce, com a frequência também alta, a gente vai estar propiciando um meio bom para o desenvolvimento de placa bacteriana, mas que não é o doce que causa a cárie, e sim a falta da higienização. Então a dica é comer o doce, escova os dentes imediatamente. Exatamente. Comer o doce, espera algum tempinho ali, cerca de alguns minutos, e escova os dentes. A escovação ela é capaz de retirar todo o açúcar do dente? A escovação ela é capaz de remineralizar, remover através da mecânica os alimentos que ficam grudados no dente e é capaz de controlar, neutralizar essa acidez. A partir de que idade começa a aparecer cárie na pessoa? Não tem idade, Marcos. Desde os primeiros dentinhos da criança, os primeiros dentes de leite, eles já podem ser acometidos com uma doença cárie. Desde os primeiros dentinhos, essa escovação, essa higienização, na verdade, até antes deles nascerem, tem que ser feita para que essa criança não corra risco de desenvolver uma dentição com dentes destruídos pela doença cárie. Como você mesmo disse aí que é difícil em alguns casos você, por exemplo, enxergar a cárie, né? O ideal seria que de quanto em quanto tempo procurar o odontólogo para poder fazer essa avaliação. Essa criança ela pode procurar, a sua família pode levar ela ao dentista desde que começar a nascer ali aqueles primeiros dentinhos ou até mesmo antes, para que essa criança possa ser condicionada àquele ambiente. E o adulto, população em geral, pelo menos de 6 em 6 meses tem que fazer uma revisão, pelo menos para se fazer uma limpeza profilática ali naquela região, raspagem se necessário, para que ela não venha desenvolver não somente a cárie, mas também doença periodontal e outros tipos de afecções bucais. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Bom dia. Marco Dante, bom dia, doutor Caio. Doutor Caio, eu queria uma pergunta ao senhor. Eu tenho 57 anos. Os meus dentes foi começando a se quebrar. Fiz canal, fiz coroa. Anos atrás, fui fazendo canal, fui fazendo coroa. E os dentes se quebrando, sem prestar, mas nem para restaurar. Porque eu com essa idade, eu já ter perdido meus dentes tudinho. O que é que aconteceu? Eu vi o senhor falando aí que não foi do antibiótico. Eu não entendi, até o meu dentista nunca falou o porquê de eu ter perdido meus dentes tão nova. Bom dia. E aí, doutor Caio? É uma pergunta que pode ser respondida de diversas formas, né? A gente precisaria principalmente fazer uma avaliação, mas eu vou pegar esse gancho da pergunta da ouvinte, que é muito pertinente, para levantar um gancho também de outras possíveis causas de perda de elementos dentários, como por exemplo, Marcos, a doença periodontal. A doença periodontal ela não é cárie, ela é um outro tipo de classe bacteriana que faz uma aderência através de placa bacteriana nesses dentes, formando uma calcificação. Essa calcificação, a tempo prolongado, ela leva uma perda óssea, esses dentes vão amolecendo com o tempo, por perder sustentação, e vai perder a sua função, sua funcionalidade. Outra causa muito que a gente vê e percebe muito nos dias de hoje, a gente chama colapso oclusal. Pacientes que têm uma mordida muito danosa aos elementos dentários, começou a perder dentes muito cedo ali na região posterior, na parte de trás, e aí começa a fazer uma mastigação somente nesses dentes mais anteriores, nos dentes da frente. E aí a gente começa a sobrecarregar a arcada dentária. No que a gente era para ter de 28, 32 dentes, quando o paciente passa a ter 16, 18, 20 dentes, olhe só a perda de elementos dentários. Os dentes vão estar trabalhando mais do que sua capacidade funcional. Então, quando você começa a sobrecarregar esses elementos dentários, esses elementos começam a ter fraturas, começam a ter exposição radicular, maior risco de sensibilidade e maior risco também de perda óssea, fazendo com que haja
a perda do elemento dentário de maneira precoce. A nossa ouvinte Fabiana de Serra Negra pergunta, meu filho usa chupeta desde que nasceu. Será que terá algum problema para nascer seus dentes? Ele tem 10 meses e ainda não nasceu nenhum dentinho. Isso é normal? Será que é por causa da chupeta que ele usa? Não, na verdade a chupeta não tem influência na demora para o nascimento dos dentes descidos. Eu sempre trago essa informação de que hoje é muito variado esse tempo em que demora para apontar os primeiros dentinhos. Tem um pouquinho de paciência e levar também no odontopediatra para saber o que pode estar acontecendo. Mas o uso da chupeta não tem influência sobre o nascimento dos dentes, mas tem influência sobre a formação desses dentes com relação ao seu posicionamento e a sua angulação. Tem influência sobre ao osso maxilar, né, que ele vai modelando esse osso, fazendo com que esse osso fique em formato daquele U, né, invertido. A criança tem essa mordida aberta, então essa chupeta ela tem que ser retirada. Ainda está numa fase de retirar que não vai ter problema nenhum, Marcos. Essa fase ainda de meses, quando é retirada durante essa fase, a criança praticamente não sofre com nenhum dano futuro. Mas se esse uso for prolongado durante anos, aí sim essa criança vai pagar um preço que o preço pode ser um preço alto, dependendo do tempo de uso de chupeta. Tem crianças que substituem o uso da chupeta por chupar o dedo, né? Traz os mesmos prejuízos? É pior do que a chupeta, o dedo. O dedo, a sucção digital, ela é pior do que a sucção de chupeta, porque o dedo ele é ainda mais rígido do que a chupeta, né? E hoje, a chupeta a gente ainda tem condição de indicar uma chupeta ortodôntica que vende em algumas farmácias. Então a criança tendo possibilidade de ter acesso a essa chupeta ortodôntica, ela causa menos dano do que a chupeta convencional. Não quer dizer que a chupeta ortodôntica também não causa nenhum tipo de dano, não estou falando isso, mas que ela vai causar uma quantidade menor de danos. Aí ouvindo dizer, a chupeta a gente tira, mas o dedo não. O dedo é mais complicado, Marcos, porque eu tenho pacientes adultos que fazem sucção digital. O dedo é mais difícil de tirar porque o dedo está ali na mão a todo instante, a não ser que a pessoa vá fazer algum tipo de coisa que vá tirar o prazer de chupar o dedo. Colocar uma luva ou uma luvinha na criança, alguma coisa desse tipo. Mas que o dedo é mais difícil, realmente é mais difícil de tirar. Na gravidez, a gente pode ter problemas na dentição? Pode ter perda dentária? Durante a gravidez, Marcos, é uma fase muito difícil para a mulher e muito complicada, porque é uma fase que vai estar uma quantidade de hormônios muito grandes e de hormônios diferentes. Então a gente tem que ter muito mais atenção durante a gravidez. Não quer dizer que ela vá perder dentes durante a gravidez ou que vá ter mais facilidade de ter desenvolvimento da doença cárie. O que quer dizer que durante a gravidez a mãe vai estar muito mais focada em um tema que é muito mais pertinente e importante, que é o filho dela, né? Vai deixar ali muitas vezes a higiene de lado. Muitas mães relatam, Marcos, que durante a gravidez sentia muito enjoo quando escovava os dentes, né? A gente percebe isso também. O gosto do creme dental fazia com que a mãe tivesse enjoo, e ainda mais essa desregulagem de hormônio, essa produção de hormônio exacerbada pode levar a uma descompensação aí que pode fazer com que haja uma facilidade maior de desenvolvimento de algumas doenças bucais. Gente, olha, Caio Alves, ele é odontólogo na Nova Caicó Sorridente, na Avenida Seridó 384, no centro de Caicó. Telefone 3421-4421, 99891-0201. Você pode seguir aí a Caicó Sorridente no Instagram, muito fácil, instagram.com/Caicó Sorridente. Obrigado, Caio, por sua participação. Obrigado, Marcos, obrigado, ouvintes, mais uma vez. Um bom final de semana para todo mundo. 7h12, vou para o intervalo comercial. Na sequência, vamos